Nesse momento, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Não vou pedir para os irmãos ficarem de pé, porque os irmãos já se levantaram e sentaram, né? Quando eu era criança, havia uma propaganda de um pano, que parece que era tergal, né? E essa propaganda dizia, falava que mandava a pessoa levantar, sentar, levanta e senta. Quem é daquele tempo aí, levanta a mão. Tem bastante tempo, né? Então, senta, levanta, e a roupa continuava passada, né? Então, não vou mandar os irmãos ficar em pé, que não vai amarrotar a roupa dos irmãos, e depois vocês vão brigar comigo, né? Então, assentado mesmo como os irmãos estão, nós vamos ler um texto da palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, do verso 13 ao verso 18. Provérbios, capítulo 9, do 13 ao 18, está assim escrito. Deixa eu achar aqui que eu me... Nove, 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher louca é alvoroçada, é simples e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volta-se para aqui, e aos faltos de entendimento, diz essa mulher: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Senhor nosso Deus, usa-nos nesse momento, Deus, para transmitir a Tua palavra aos corações aqui nesta noite. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. É o que eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Conta-se a história que num ataque dos gregos à cidade de Troia, os gregos, eles levaram um enorme cavalo de madeira. Eles levaram então um enorme cavalo de madeira como presente para os gregos, para os troianos. E os troianos, meus irmãos, eles ficaram curiosos para saber o que era aquilo. E eles identificaram que era um cavalo, né? E aquele cavalo, ele era um cavalo tão grande, que ele tinha a barriga oca. E dentro da barriga daquele cavalo, o que é que tinha, os irmãos sabem? Muitos soldados, né? Muitos soldados dentro daquela barriga daquele cavalo, e aquelas duas nações estavam em guerra, e os gregos bolaram aquela ideia, porque não tinha como eles entrarem na cidade de Troia, porque era cercada, era uma cidade muito fortalecida, não tinha como entrar ali dentro. Então eles bolaram aquela situação, e eles então enviam aquele cavalo cheio de soldados ali dentro, e quando os troianos viram aquilo ali, eles pensaram errado, que os gregos tinham desistido de invadir aquela cidade, e mandaram aquele cavalo para eles como um presente, para que eles ficassem felizes com aquele troféu, podemos dizer assim, e os troianos ficaram muito contentes com aquilo ali. Só que aquele presente ali era, como é conhecido hoje, presente de grego. Era um cavalo de Troia.
E o que isso tem a ver com a palavra de Deus, meus irmãos? A palavra de Deus diz o seguinte, que o diabo, nosso adversário, e adversário nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes também ele tenta nos enviar presentes. Ele tenta nos enviar presentes, e presentes esses, meus irmãos, que não é qualquer presente. É um presente com um papel, né, podemos dizer assim em termos de presente, muito bonito, muito, assim, que chama a atenção. Presente esse que muitas das vezes seduz as pessoas. E aqueles então que se iludem com esses presentes, são invadidos por esses presentes do diabo. E a primeira coisa que o presente do inimigo de nossa alma, ele consegue iludir, é a mente das pessoas. E com isso, o homem leva esses presentes do nosso inimigo para dentro das suas casas, leva para dentro da nossa família, e aquele presente não veio para nos beneficiar, não veio para beneficiar as pessoas, porque o inimigo de nossas almas, meus irmãos, a palavra de Deus, que ele só tem um objetivo, é roubar, matar e destruir. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos a essa situação. Outra coisa, talvez você que esteja aqui, ou talvez você que esteja nos assistindo pela internet, talvez você não acredite na existência desse inimigo. Talvez você não acredite na existência do diabo, mas ele existe. Ele existe. E a palavra de Deus, ela nos adverte. Coloca para mim, por favor, 1 Pedro 5,8. A Bíblia confirma a existência desse inimigo. E se está escrito na Bíblia, meus irmãos, eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio em tudo que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Sede. Está escrito na palavra, irmãos. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele existe, e ele brama como um leão, tentando tragar aqueles, meus irmãos, que não estão atentos, que não estão vigiando a sua vida e a sua alma. Cuidado então, meus irmãos, com esse presente, o presente que o diabo costuma oferecer. Como eu falei, ele é atraente, bonito, mas são como o cavalo de Troia. O cavalo de Troia, aparentemente, aqueles homens daquela cidade, eles se sentiram felizes com aquele monumento ali, mas dentro daquele cavalo, o cheiro que havia era cheiro de morte. E aos poucos, meus irmãos, aquele soldado ali, quando aqueles troianos, né, os irmãos conhecem a história, eles foram comemorar a vitória, porque acharam que aquele cavalo era o seu inimigo, que se afastaram. Eles começaram então a festejar, a beber, a se ficar alcoolizado, e aí aqueles homens que estavam dentro do cavalo, aqueles soldados, eles saíram devagarinho e subiram lá em cima na torre lá daquele palácio, e alguns lá de cima mandaram aviso, né, para a tropa grega que estava lá em alto mar, lá longe, dando sinal para eles que eles podiam vir e atacar a cidade, porque eles iam abrir os portões da cidade. E assim foi feito. Quando os troianos estavam todos bêbados, aquele soldado grego que estava naquele cavalo, desceram do cavalo, subiram lá em cima, avisaram: podem vir, que as portas do palácio, da fortaleza já está aberta. E a turma veio nos seus navios, invadiram a cidade de Troia e destruíram todos aqueles homens da cidade de Troia. Meus irmãos,
precisamos ficar atento. O nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele não está de brincadeira. Como eu falei, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós precisamos ficar atento com a palavra de Deus. Bota para mim, por favor, Filipenses 4:8. Nós, como servos de Deus, meus irmãos, precisamos encher a nossa mente, encher o nosso pensamento, encher a nossa vida com as coisas que são de Deus. Encher a nossa mente com as coisas que são do alto, pensar nas coisas que é de Deus. E Filipenses 4:8 nos diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos encher a nossa mente, os nossos pensamentos com as coisas de Deus, pensar no reino de Deus, conforme a nossa irmã falou aqui. Jesus está voltando, irmãos, e o mundo está nos oferecendo tantas coisas para nós pensarmos, tantas coisas para nós nos preocuparmos, mas a nossa preocupação primordial como servo de Deus é pensar no reino de Deus. Há tantas coisas que fazem com que o homem esqueça das coisas de Deus. Muitos hoje estão pensando na política, como é que vai ficar o custo de vida, como é que vai ficar as questões trabalhistas, como é que vai ficar o governo, quem é que vai ser candidato à eleição para presidente, para governador, para prefeito, para deputado, e tantas outras coisas que se envolvem nessas coisas, e as coisas de Deus ficam de lado. Outros se envolvem tanto com o futebol, que o Botafogo é campeão, que o Flamengo é campeão, que o Vasco foi rebaixado, que o Fluminense vai ser rebaixado. Esquece, irmãos, que o nosso pensamento tem que estar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Tudo que é bom, olha aí, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensais. E o que nós temos que pensar, meus irmãos, é Maranata, é na volta de Jesus. E nós precisamos então ficar atentos, meus irmãos, para não encher a nossa cabeça com coisas do mundo, para não ficar com a nossa mente vazias em relação às coisas deste mundo, porque há um ditado que diz que mente vazia é o quê? É a oficina de quem? Mente vazia é o quê? Mente vazia. A pessoa, quando está com a mente vazia, sem estar com as coisas de Deus na sua cabeça, só pensa besteira, só pensa no que não presta. Mas quando nós enchemos a nossa mente, o nosso pensamento com as coisas de Deus, meus irmãos, o reino de Deus flui na nossa mente, e aí nós nos sentimos cada vez mais felizes. Mas o que é importante para nós, meus irmãos, é estarmos com a nossa mente repleta da virtude de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que ela basta para nós estarmos bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, está escrito na Bíblia. Olha o que está escrito: examinai tudo, retendo o bem, na minha Bíblia, retendo o que é bom. Ou seja, meus irmãos, precisamos examinar tudo e reter o bem. E aí fica a pergunta: temos esta preocupação? Temos essa preocupação, meus irmãos, de nós nos preocuparmos com tudo que nós estamos lendo? E eu pergunto, temos tido essa preocupação? Que tipo de presente nos tem sido oferecido? Que tipo de presente, meus irmãos, tem sido oferecido para nossas almas?
que nós temos recebido que o mundo nos oferece diariamente. É só nós sairmos de casa, meus irmãos, e muitas coisas são nos oferecidas. Sem percebermos, o mundo começa a nos oferecer vários produtos, várias coisas para nos tirar da graça e do conhecimento da palavra de Deus. Aqueles homens de Troia, meus irmãos, eles não desconfiaram de nada, acharam que aquilo era muito bom, era de graça. Aquele presente que os gregos enviaram para eles era algo bom, e eles foram naquele momento, meus irmãos, muito ingênuos. Foram muito ingênuos, como muitos hoje estão sendo ingênuos, muitos hoje estão sendo enganados pelo mundo, muitos hoje que ontem estavam dentro das igrejas, se deixaram levar pelo presente que o diabo tem lhe oferecido, e hoje estão vivendo uma vida amarga, uma vida triste, porque não souberam escolher, não souberam analisar aquilo que o inimigo os ofereceu. Por isso, meus irmãos, precisamos estar atentos, e com isso, meus irmãos, nós precisamos viver uma vida de santidade diante de Deus, viver uma vida, meus irmãos, que possa demonstrar aquilo que Deus tem feito por nós. Aqueles homens foram destruídos, porque se deixaram levar por um presente de grego. Meus irmãos e meus amigos, a curiosidade pode ser uma arma para fazer-nos abrir a porta das nossas almas para o nosso inimigo. Vou repetir. A curiosidade pode ser uma arma para fazer com que nós abramos a porta da nossa alma para o inimigo de nossas almas. Assim, ele entra e derrama dentro de nós o seu veneno mortífero, como foi ali com aqueles homens de Troia. Em nossas almas, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a todas essas coisas. Por isso, precisamos desconfiar de tudo aquilo que é nos apresentado, tudo aquilo que é nos mostrado. Desconfie de tudo que esse mundo te oferece, pois o preço pode ser muito alto. E o texto bíblico que nós lemos lá no início, né, de Provérbios 9, 13 a 18, fala disso. O texto fala de uma mulher louca, uma mulher alvoroçada, uma mulher nésia, e ela se postou em um lugar bem visível, e ela, naquele local ali, ela chamava as pessoas para estarem com ela. E hoje, meus irmãos, o mundo continua chamando os servos de Deus, para algo que não é agradável a Deus. E o texto nos diz que, porque, verso 15, para chamar os que passam e segue direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas, olha aí, vem, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Olha que convite, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas são suave. Esta é a oferta que o mundo oferece. Coisas ruins, aparentemente, não. Águas doces, quem é que não quer beber água doce, né? E o pão roubado à oculta é suave. É o pecado, irmãos. O pecado, ele está golpeando muitas pessoas. O pecado está entrando em muitos lares evangélicos para fazer um reboliço na família. E esse reboliço que faz na vida de uma pessoa, de uma família, mexe não somente com a pessoa afetada, mas mexe com toda a família. Porque nós, como família de Deus,
como servo de Deus, nós nos preocupamos com aqueles que estão sofrendo. Por isso, irmãos, nós precisamos, como igreja do Senhor, ficar atento a esses movimentos que muitas vezes chegam a nós. E essa mulher, que eu digo, o mundo, o pecado, ele chega a nós de uma forma muito suave. Ele não vem nos forçando a praticar aquele pecado, aquela situação difícil, a beber essa água doce, não. Ele vem bem lento, bem suave. Aquele que vem nos querer que a gente coma o pão oculto, aquilo que é uma coisa escondida. Nada é escondida, meus irmãos, é de Deus. As coisas de Deus é clara. As coisas de Deus, ela é feita à luz acesa, não é na escuridão, porque quem anda nas trevas é o diabo, mas as coisas de Deus é na luz, e nós, como servo de Deus, precisamos de viver na luz de Jesus. A luz de Jesus, ela esclarece todas as coisas, por isso precisamos ficar atentos a não comer o pão oculto, porque este pão é um pão diabólico. E o texto vai dizer aqui, finalizando, mas não sabem eles que ali estão os mortos, ou seja, aqueles que bebem essa água doce que essa mulher, que é o mundo, oferece, e aqueles que comem o pão às ocultas. O texto 18 coloca para mim, mas não sabem que ali, naquela água e naquele pão, estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. O diabo existe, o inferno também existe, e um dia, meus irmãos, nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos aqui neste mundo, e aqueles que não têm Jesus como Salvador, aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que não têm certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, infelizmente, estarão sendo lançados na profundeza do inferno. Ah, pastor, essa palavra é muito dura. O senhor fala de uma forma que agride as pessoas. Alguém já falou para mim que eu falo muito disso, de inferno, do diabo, mas eu falo porque um dia você não vai poder se justificar diante de Deus se você não entregar a Jesus, que você nunca ouviu essa palavra. Aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, aquele que não entregou a sua vida para Jesus, aquele que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, o seu destino vai ser esse, nas profundezas do inferno. Por isso, meu amado amigo da palavra de Deus, se você não tem Jesus Cristo como Salvador, entrega a tua vida para Jesus hoje, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Entrega a tua vida para Jesus hoje, para que o inimigo de nossas almas não possa fazer nada contra você, porque se você não tiver Jesus Cristo como Salvador, como seu protetor, você está sem defesa alguma. Só tem defesa neste mundo em relação ao inimigo de nossas almas, aquele que tem Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida para Jesus, porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Senhor, Ele passa a habitar em nosso coração. O Espírito Santo vem e faz morada em nossos corações. O Espírito Santo vem e tira tudo aquilo que não agrada a Deus de nosso coração, e Ele passa a reinar em nossos corações. Por isso, finalizando essa palavra, eu digo para você, entrega a tua vida para Jesus, venha fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e venha junto conosco, nos ajuntarmos para pregarmos essa palavra, levar essa palavra de salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Venha fazer parte da igreja, venha fazer parte da ceia do Senhor, essa ordenança que o Senhor deixou para a sua igreja, e Ele disse que até quando eu voltar, vocês, minha igreja, estarão fazendo isso, participando da ceia do Senhor. A ceia e o batismo
É uma ordem que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele precisa ser batizado para fazer parte da igreja e fazer parte da ceia do Senhor. Por isso, meu irmão, recebe essa palavra.